Servidores lançam calendário de luta em defesa do auxílio emergencial e contra o fim dos serviços públicos. Tudo indica que a PEC emergencial, PEC 186, será votada na Câmara dos Deputados na semana do dia 8 de março. A proposta, aprovada pelo Senado no último dia 3 de março, surgiu para viabilizar o auxílio emergencial para brasileiros que sofrem os efeitos financeiros da pandemia. Mas foi utilizado pelo governo federal como condição para impor uma série de perdas para o funcionalismo público e para a população, principalmente a parcela que mais precisa dos serviços públicos. Em defesa do auxílio emergencial, contra o desmonte do Estado, professores e demais servidores públicos articulam calendário de lutas para a segunda semana de março. Ações como tuitaços e principalmente pressão virtual sobre os deputados federais serão previstas na lista de atividades indicada pelos servidores públicos. Veja calendário completo no fim da matéria. Uma das principais ferramentas utilizadas pelo setor é o site Na Pressão, que permite o envio de mensagens para parlamentares de forma dinâmica e prática. A ideia é reivindicar que deputados e deputadas aprovem o auxílio emergencial, mas excluam as maldades impostas pelo governo Bolsonaro. Na mira, o povo. De acordo com o advogado especialista em direitos dos servidores públicos, Marcos Rogério, a PEC emergencial caminha paralelamente à reforma administrativa, pois prevê diversas medidas que impactam os serviços públicos. Em troca do auxílio emergencial, o governo promoveu uma verdadeira chantagem, pois disse que o auxílio só seria aprovado se fosse aprovada uma reforma fiscal muito dura para o Brasil e para os servidores públicos, afirma. Na PEC, que deveria tratar exclusivamente da garantia do auxílio emergencial para quem está na mira da fome e da miséria, foram inseridos diversos gatilhos que promovem o desmonte do Estado. Os gatilhos, como a gente sabe, estão nos revólveres. Alguém puxa o gatilho, mas alguém é destinatário dessa bala. E nesse caso, o gatilho atinge em cheio os servidores públicos, explica Marcos Rogério. A metáfora do advogado pode ser rapidamente compreendida ao observar em que resultam os tais gatilhos. Apontados pelo governo federal, uma das consequências é o congelamento salarial dos servidores públicos da União, estados do Distrito Federal e municípios por tempo indeterminado. Isso seria realizado sempre que as despesas obrigatórias primárias excedessem 95% da receita corrente ou também quando as despesas correntes ultrapassem 85% da receita corrente. Neste caso, com a necessidade de aprovação do Legislativo, a vigência seria imediata. No campo do funcionalismo público, também ficaria proibida a realização de qualquer concurso, posse de quem já foi aprovado e até mesmo a possibilidade de progressão na carreira. Não estamos falando de gatilhos que serão acionados durante a calamidade da pandemia. Hoje já existem esses gatilhos. Nós estamos falando de gatilhos permanentes
que seguirão existindo mesmo depois da calamidade. Alerta Marcos Rogério. Os gatilhos também disparam prejuízos que vão além, como os ajustes fiscais. Ficariam impossibilitado, por exemplo, o financiamento de novos leitos de UTI, já que isso geraria despesas extras. Até a valorização do salário mínimo ficaria impedida, e isso independentemente do governo eleito. Em matéria publicada em seu sítio, a CUT Nacional aponta alguns dos piores pontos da PEC emergencial. Veja abaixo. Serviços públicos e programas de manutenção de emprego ficam sem verbas. A PEC não prevê outras despesas para combater a pandemia, ou seja, o SUS, o PRONAMP, o Programa de Manutenção de Emprego e da Renda, que produz jornadas e salários, suspendeu contratos e que o próprio governo diz ter preservado 10 milhões de empregos, entre outros, não terão novos recursos. 2. SUS sem verbas para a criação de novos leitos contra a Covid-19. A impossibilidade de ser criada uma nova despesa obrigatória pode, por exemplo, impedir o financiamento de novos leitos de UTI no combate à Covid-19. 3. Reajuste do salário mínimo sem valorização acima da inflação. Sem a criação de nova despesa obrigatória, também ficaria impedida, não importando o governo eleito, a valorização real do salário mínimo acima da inflação. 4. Incentivo às privatizações. O gatilho fiscal permite ao governo tomar diversas providências de contenção de gastos e privatizações. A PEC libera a venda de ativos, o que do nada mais é do que o governo privatizar as estatais. 5. O fim dos repasses de 9 bilhões ao ano do Fundo Social do Pré-Sal para educação. Diante das pressões dos conservadores pela redução de despesas pelo teto de gastos, o fim de vinculações tendem a afetar diversos setores e as receitas antes vinculadas serão a ser destinadas ao resultado primário e à amortização da dívida. Um exemplo é o Fundo Social do Pré-Sal, que destina 50% dos seus recursos para a educação. Com a PEC, a redução perderá 9 bilhões ao ano. 6. Fim de desonerações fiscais. O plano de redução de benefícios tributários pode afetar cadeias produtivas relevantes, com impacto negativo sobre o PIB e o emprego, como as indústrias químicas de tecnologia, de informação e de comunicação. 7. Congelamento de salários de servidores da União, estados e municípios. Com a previsão de gatilhos para conter gastos de estados e municípios, quando despesas correntes atingirem 95% das receitas correntes, e se a despesa corrente superar 85% da receita corrente, os servidores de todos os entes terão seus salários congelados.